Quando chegamos lá dentro da mata, nos primeiros meses, quando entramos, era calmo. Só aparecia avião bombardeiros, bombardeando as matas. Mais tarde entrou a ação de tropa em grande escala. É notável como num período, talvez de 6 meses, em Angola, se montou o apoio administrativo ao registro apto a receber os batalhões e as companhias que a seguir foram em Catadupa. Por exemplo, eu fui em 28 de maio, em 15 de julho estávamos a ter a primeira ação com o inimigo, com baixas, com mortos de um lado e do outro, e passado 3 ou 4 meses havia uma corrente de frio que já permitia levar alimentos. Havia uma organização dos meios de comunicações, havia um apoio aéreo, havia uns bulldozers que já haviam umas pistas, etc. E tal. Foi notável. Na Bangong, aquelas áreas já recuperaram. Então, quando recuperaram esse lugar, pronto, surgiu os helicópteros e a avioneta da pesquisação, nós já não tínhamos carne. Chega à madrugada, cozinha a comida, apaga o fogo. Quando surge o avião, notando ali, está a sair fogueira, pronto. Conte que aquele mata é bombardeado. É brutal a resposta às chacinas brutais da UPA. Massacres, condenações e fuzilamentos. Mucaba, salva pela aviação, é o símbolo da resistência portuguesa. Com militares que chegam da metrópole, as primeiras colunas partem para o norte, em 13 de maio. Os soldados levam ordens para cortar e exibir as cabeças dos rebeldes abatidos. Vão mal preparados. Militarmente modesta, a UPA provoca baixas às colunas que reabrem estradas e reocupam povoações a golpes de fogo. As notícias animam os colonos, cada vez mais confiantes com os constantes desembarques de batalhões. Nambuangongo, o centro de operações da UPA, é o próximo objetivo militar. E enquanto o Estado-Maior concentra e organiza meios e homens, a fisionomia de Luanda transforma-se. Não, senhores espectadores. Não se trata de ameaça ou refeitório militar dentro de algum quartel. Trata-se apenas de um café da Baixa, onde entrou a equipa da Rádio e Televisão Portuguesa e veio encontrar os soldados vindos da metrópole a refrescarem-se. O moço está a escrever uma carta. Para quem será esta carta que ele está a escrever? É para a Maria? Não, esta é para a minha família. Mas é para a sua família? É, que é de quem tenho muitas saudades, sabe? Mas, acabando esta carta, quero escrever também a minha madrinha de guerra, porque me tem dado bons conselhos. Caçador especial. Ótimo, está com muito bom aspecto. Por acaso estou satisfeito. Muito satisfeito. Você veio agora, já gastou muito tempo? Não, vi no Vera Cruz. Veio no Vera Cruz. Sim. Está ótimo, sente-se bem. O tempo agora é ótimo aqui também, não faz muita diferença da metrópole. Não, cheguei no domingo no Vera Cruz. Veio ainda no Vera Cruz. E sente-se bem aqui, não? Muitíssimo satisfeito. O clima, adaptei-me facilmente. É ótimo, não é? Ótimo. Aconselho mesmo todos os seus colegas a virem dar um passeio desse, é maravilhoso. Gosta, não é? Gosta realmente, ótimo, esse que é. Acabados de chegar ao ambiente urbano de Luanda, os militares ignoram o que vão encontrar nas matas do interior angolano, que desconhecem totalmente. Foi escassa ou nula a informação que receberam, e o acolhimento que lhes é dispensado sugere que apenas há razões para boa disposição. Três meses depois do início da guerra, a tropa em Angola tinha duplicado. Havia agora mais de 10.000 homens, empenhados no combate à UPA. Ao mesmo tempo, chega também uma quantidade considerável de meios de campanha e de material logístico. Recursos que só começaram a ser enviados em abril, quando Salazar substituiu na pasta da defesa Botelho Muniz, que o queria depor aparentemente com o apoio americano. Reprimido o golpe interno, permanecia a posição dos Estados Unidos, a favor da descolonização contra a política de Salazar. A surpresa ante o ressentimento do povo português
E a reação que por toda a parte se verificou contra as atitudes e resoluções da ONU levam-me a crer que os Estados Unidos, cuja política tem sido sempre conosco de inteira compreensão e amizade, se encontraram diante de uma realidade diversa da que tinham pressuposto. Houve manifestamente grave equívoco em considerar o ultramar português como território de pura expressão colonial. Sempre aplaudido pelos deputados da União Nacional, o Partido Único, Salazar reafirmava a sua orientação oposta à de Kennedy e das Nações Unidas, deixando clara uma intensificação das ações militares em Angola. O convite às autoridades portuguesas para cessarem imediatamente as medidas de repressão é uma atitude, digamos, teatral do Conselho de Segurança e que ele não tem a menor esperança de ver atendida. Tão gravemente ofende os deveres de um Estado soberano. E a soberania portuguesa em Angola mudava de rosto. O governo procurava uma eficácia militar cada vez maior. Afastando Silva Tavares e Libório Monteiro, Salazar concentrou numa só pessoa, o general Deslandes, os cargos de governador-geral e comandante-chefe. As hordas terroristas que invadiram a nossa própria casa terão de esperar de nós uma guerra sem quartel. A única alternativa que lhes oferecemos é a sua rendição incondicional ou o seu aniquilamento. Fizeram-nos a guerra. Venâncio Deslandes, um general saído das fileiras do regime e então com funções diplomáticas em Espanha, é o homem escolhido para conduzir a defesa de Angola. O seu discurso é imediatamente festejado pela esperança dos portugueses, tanto como o de Adriano Moreira, o ministro que o tutelava. Os colonos confiam nas decisões do governo de Lisboa. Acreditam que, com o novo governador, a situação será rapidamente controlada. Isto numa altura em que a guerra está numa fase aguda, com a UPA ativa em grande parte do norte. No final deste mês de junho, o primeiro comunicado oficial das Forças Armadas informava que tinham morrido 50 militares desde fevereiro. Havia também muitos civis mortos em combates, já que a guerra começou por ser suportada por eles, organizados em milícias de autodefesa nas suas povoações. Estes civis viriam depois a ser enquadrados numa força de voluntários que atuou quer na recuperação de postos e fazendas, quer no apoio à retoma da atividade económica, nomeadamente no setor agrícola. Criado por decreto governamental ainda no mês de março, o Corpo de Voluntários de Angola instruía militarmente elementos da população, integrando-os na estrutura do exército e sob as suas ordens. Os voluntários recebem também formação de natureza disciplinar e psicológica, além do treino físico e de combate, em campos de instrução como este, em Luanda. O Corpo de Voluntários, também criado na Guiné e em Moçambique, era formado por cerca de 2.000 homens, uma verdadeira força auxiliar da tropa, numa altura em que era ainda notória a carência de efetivos no território. E estes homens são recrutados dentro daqueles portugueses que já se estrearam em combate contra os terroristas. A nossa preocupação é discipliná-los um bocadinho, dar-lhe um bocadinho o espírito da equipe, não é? Para se deixarem comandar por nós, aplicando toda a sua longa prática de caçadores, e de homens do mato. Composto por vários escalões, o Corpo de Voluntários apoiava a defesa das cidades e das empresas. Na retoma da atividade económica nas regiões em guerra, a prioridade era então a segurança das fazendas. Há quanto tempo estão vocês aqui nesta fazenda de São Brás? De São Brás estamos há 4 ou 5 dias, tanto, 4 dias de trabalho. Quantos homens têm sob o seu comando? 555 indígenas, 78 brancos e 19 capatazes. Devo frisar que tenho a companhia fragmentada, Sim. Isto é, com 2 pelotões a trabalhar isolados, Sim. com 2 grupos distintos. Trabalho uma que está na fazenda Lefígio, após ter feito a colheita da fazenda Heitor. A chamada Batalha ou Campanha do Café tentava impedir que Angola comprometesse a sua quota no mercado internacional. Para isso, o Corpo de Voluntários montava segurança nas roças onde se fazia a colheita, protegendo os trabalhadores bailundos de eventuais ataques.
Têm colhido muito café? Apanhamos, sim, senhor. Muito café e continua a apanhar. Sem medo do bandido, não? Não tem medo do bandido? A gente temos. Apesar da atividade rebelde, na região de Carmona terá sido possível apanhar cerca de 70% a 80% do café. Em relação ao ano anterior, 1960, a produção sofrera uma quebra da ordem dos 10%. Estes resultados e algum apoio concedido pelo governo animavam as expectativas dos agricultores. A minha quanto ao futuro é que eu serei dos últimos a sair do Songo. Será dos últimos a sair do Songo. Como já dei provas, eu e cerca de 2 centenas que estávamos ali assim, que estivemos cerca de 70 dias sem nos despirmos de noite, enquanto, enfim, não veio tropa. Quer dizer, agora a situação melhorou um bocadinho. Bastante. Muito. E espera-se que continue a melhorar. Melhorar, pois, que nós não estamos cá para outra coisa, porque isto é nosso. O Soba nasceu aqui, os meus filhos também são daqui, também aqui nasceram. Este era o discurso em que os colonos acreditavam. E agora tinham até mais razões para acreditar. Com a intervenção da tropa, a economia resistia ao colapso e começava a ser possível a circulação nas principais vias. O dispositivo operacional existente 5 meses antes, a quando da revolta de 4 de fevereiro, sofrera grandes alterações, sobretudo na zona afetada pela sublevação. A presença militar é agora bastante maior, assente principalmente em unidades de caçadores especiais. O dispositivo que interdita a fronteira já está montado. O Estado-Maior considera reunidas as condições para a primeira grande ação militar da guerra. A Operação Viriato. Mais de 1.200 homens avançam para Nambuangongo, centro operacional da UPA, a 180 km de Luanda. Tivemos logo na Pedra Verde o primeiro batismo de fogo com um morto e 2 feridos. A partir da UCA, onde estávamos aquartelados, foi-nos dada a ordem para irmos para a Ponte do Denjo, ocupar a Ponte do Denjo. Essa ponte foi ocupada por um pelotão da minha companhia. E aí fizeram os preparativos para a tomada de Nambuangongo. Portanto, logo a seguir à Ponte do Denjo, tivemos também que fazer a reconstrução da ponte do Luíca, reconstrução esta que nos custou mais uma vida. A nossa chegada ao UCA, nós vimos desde cá de baixo, onde estava propriamente a povoação, até à fazenda do Cunha Irmão, ao longo da estrada estavam postes com cabeças. Isso, logo à nossa chegada, foi um primeiro choque bastante violento. E essas cabeças eram cabeças de quem? Não, eram cabeças de terroristas abatidos. Eu próprio discordei disso, achei que era um bocado selvagem. Estão eles convencidos, pelos feiticeiros, que se morressem com a bala de branco não mata. Portanto, se caírem com a bala de branco, os soldados, não morrem, a não ser que sejam mutilados. E, portanto, havia necessidade de cortar a cabeça a um e ao outro para dizer aos que sobreviveram que estavam em perigo também de não ressuscitar. São assim os primeiros contactos com a guerra dos homens do Batalhão de Caçadores 96. Entre esses militares que viveram a primeira grande operação do conflito, estavam os 4 convidados que aceitaram regressar a Angola, 40 anos depois, para acompanhar esta reportagem. E entre os seus inimigos na marcha para Nambuangongo, 2 homens, com quem só se encontram após entrevistas separadas. 2 comandantes da UPA, cujas forças estavam divididas por áreas. Então, a área do Kikunzu, Nambuangongo, o delegado era o Fernando Mané Maiago. A missão de reocupar Nambuangongo, situada na região montanhosa dos Dembos, foi dada aos batalhões de caçadores 96 e 114 e ao esquadrão de cavalaria 149. Avançam por vias diferentes, apoiados por artilharia, engenharia e aviação. Da zona de Quibache parte o batalhão 96 do tenente-coronel Armando Massarita. Dirige-se para a ponte Rio Dange, inflete para norte e progride por Mucondo, Kikundo e Muxaluando. Do Ambris para leste, pela estrada de Quimbumbe e Zala, avançará o esquadrão de cavalaria 149, sob as ordens do capitão Rui Abrantes. De Luanda, pelo eixo central, Cachito-Nambuangongo, o mais direto, marchará o batalhão de caçadores 114. É comandado pelo coronel Oliveira Rodrigues, mas não conseguirá chegar ao destino. O meu batalhão foi surpreendido por cerca de 500 terroristas, quase todos de calças ou calções azuis e umas camisas mais ou menos brancas e uma faixa branca na cabeça.
e com katanas, canhanguns e uma outra arma automática, mas caíram sobre 3 viaturas de uma cabeça de uma coluna e que nos causaram 6 mortos, nessa altura, 5 mortos e 13 feridos, e nós causamos mais de uma centena e até depois apanhamos uma carta de um fulano que se escrevia que teriam morrido mais de 150. Fortemente flageladas, as tropas do Coronel Oliveira Rodrigues acabam por abandonar a missão ao fim de algum tempo. Para a UPA era uma vitória. Bloqueando as estradas e montando emboscadas, os rebeldes travavam a marcha das forças militarmente incomparáveis do Batalhão 114 e da mesma forma tentam opor-se ao avanço do Batalhão 96. Para impedir o inimigo para não avançar, esses embondeiros, chegamos a cortar, fechar a estrada, fazia buracos na estrada, por exemplo, faça uma vara grande que o carro não pode atravessar. Eles tinham com certeza vigias que transmitiam essa informação da deslocação de uma coluna e tinham pontos estratégicos protegidos pela densa mata que bordejava as picadas, e era aí que eles se instalavam. Nós, por exemplo, a estrada está assim, essa é a estrada. Aqui tem a vareta das estradas. Vocês aqui no buraco das varetas, onde vocês ficam assim, deitados no chão. Cobrir mesmo o capinho, cortam o capinho mesmo, põem a cobrir mesmo a areia e tudo. Para ninguém não dar a conta ao inimigo que aí tem pessoas aí escondidas. Na berma da estrada, à direita da coluna, uma série de trincheiras individuais meticulosamente construídas, todas elas com itinerário de fuga para a floresta. O inimigo preparara com excepcional cuidado uma emboscada à coluna em terreno estrategicamente ideal. Depois os brancos começaram a entrar. Vinham na linha do Dange. Nós fomos comunicados que as tropas estão a vir. Toda a gente, quando chegavam ali na ponte, os carros estavam a avançar, quando toda a gente estava a sair no chão, a tropa já não tinha medo de fazer tiro. Estavam cheios de medo, estavam a oferecer as armas, podem me matar. Então, as armas foi poder. Ali onde possuímos as primeiras armas, enquanto trabalhamos com katana e canhangulos. Os canhangulos, certos canhangulos, foi utilizado jindungo lá dentro, com jindungo. Você faz um tiro aquela fumaça provoca tosse. Os primeiros verdadeiros embates do Batalhão 96 ocorrem após a passagem da Ponte do Dange e depois de atingido o rio Luica, sobre o qual foi construída uma passagem, quando a coluna partia para Mucondo. Primeiros feridos da tropa e primeiros mortos da UPA, entre os quais o comandante da área, Maneca Paca. O Maneca Paca estava lá a comandar estas tropas deles no Mucondo, e os nossos soldados apanharam-no, cortaram-lhe a cabeça e penduraram. E disseram que isso tinha acontecido. Eu só vi de longe, porque se eu soubesse eu não consentia. As investidas da UPA são insuficientes para travar cerca de 600 homens, distribuídos por 2 companhias, um pelotão de engenharia, outro de canhões e um outro de morteiros. Mas é debaixo de flagelação frequente que o Batalhão 96 atinge Mucondo, nesse dia 25 de julho. 25 de julho é exatamente a data em que parte do Ambriz, também para Nambuangongo, o Esquadrão de Cavalaria 149. Comandada pelo capitão Rui Abrantes, esta é a última força a avançar para o objetivo. É constituída por cerca de 250 homens, um contingente que, embora superior a um esquadrão convencional, revelava como eram limitados os recursos militares disponíveis. Com grande desassombro, se tivermos em conta a época e o contexto, o capitão considera a força que dirige inadequada à missão que lhe é exigida. Apesar de difícil, apesar de pretenderem que um esquadrão só resolva os problemas de uma área tão extensa, sem dúvida, à custa de elementos que nos foram concedidos, quer de artilharia, quer de engenharia, infantaria, morteiros, etc., foi constituída uma coluna que tenho o prazer de comandar, de gente que vai dirigida diretamente a Nambuangongo, que sabemos bem, havemos de aí içar uma bandeira portuguesa. Reforçado para esta missão, o esquadrão está equipado de forma idêntica à dos batalhões. Canhões sem recuo de 75 mm, morteiros, viaturas americanas das unidades NATO como os Jeeps e Jeepões Willys
e veículos de transporte GMC, alguns armados com metralhadoras alemãs Breda e Dreise e, no caso do esquadrão, as Madsen, dinamarquesas. Bazucas, espingardas e metralhadoras. Era espingarda Mauser, era metralhadora Dreise e a pesada Breda. Eles também apanharam mata. Exatamente o mesmo. Os mesmos abatidos, as mesmas coisas, obstáculos, com os mesmos troncos atravessados na estrada, é tudo igual. É absolutamente igual. A coluna parou de novo porque no meio da estrada foram encontrados troncos de árvore. As vergas da estrada, entretanto, continuam a ser batidas pelo fogo. E é sempre com um dispositivo com os metralhadores alternadamente apontados para a direita e para a esquerda, não é? Para, se houvesse qualquer incidente, qualquer coisa ou qualquer paragem, não é? Eu fazia sempre umas apalpações de fogo. Criar medo. Eu fiz assim um pedacinho de guerra psicológica também. A UPA não ataca apenas as colunas em movimento. Algumas centenas de homens tentam um assalto no Mucondo, quando o batalhão se reorganiza para prosseguir a marcha. Eu fiz à volta da igreja de foi no Mucondo. À volta do Mucondo, eu fiz uma coisa, fiz o dispositivo, na verdade, já a pensar, e a tal duas filas eram farpadas, e os tais abrigos das metralhadoras a contar com uma reação deles. E vieram uma horda enorme, pá. Uma coisa enorme, atacando por todos os lados. E para ficarem 132 mortos. A partir do Mucondo, nós tivemos o apoio quase permanente, não é? Ao diário dos PV2. Os PV2 eram apetrechados com metralhadoras Browning, que bombardeava o inimigo quando os detectava, e além disso traziam em cada asa uma bomba de napalm, que em situações que eles verificavam ser de concentração inimiga, lançavam. Levei o avião à chamada posição inicial e, numa linha de descida suave, com a sanzala bem na frente do nariz, premi o botão para a largada de uma das duas bombas de napalm de 200 libras, que levava suspensas das asas. O Alcínio olhou para mim e, fazendo o gesto de quem limpa qualquer coisa do papel com uma borracha, disse: "Esta podes apagar do mapa." Além de bombardear e metralhar abrindo caminho à infantaria, a Força Aérea apoiou as forças em marcha para Nambuongongo, também com aviões ligeiros Auster e DO-27 Dornier, para operações de reconhecimento e reabastecimento, usando pistas construídas pelos sapadores de engenharia que integravam as colunas. A aviação assegurava também a evacuação de feridos e, usando aviões de transporte Noratlas, procedia ao reabastecimento de víveres quando era necessário. Nem sempre havia colunas civis, porque eram as colunas civis que nos traziam as rações, não só as rações de reserva, como também as próprias munições. Portanto, chegámos a uma altura tal que na verdade, tivemos falha de munições e tivemos falha de alimentação. No Mucondo, precisamente, estivemos à volta de 8 ou 10 dias acampados em que, de facto, só comíamos a bolacha matola e bebíamos água. Houve algumas tentativas de reabastecimento aéreo que realmente deram muito pouco resultado, porque, por exemplo, lançavam sacos de pão e os sacos de pão rebentavam, então ficavam lá no meio do capim e nós não conseguíamos localizá-los. Ainda não havia o lançamento dos abastecimentos em paraquedas. As dificuldades eram muitas e de todo o tipo. Apesar disso, no final da primeira semana de agosto, as duas colunas já estão relativamente próximas de Nambuongongo. O esquadrão de cavalaria há muito que deixara para trás o itinerário da zona litoral e avançava agora pela mata densa. A coluna tinha combatido nas zonas de Kavunga e Kimbumbe, sofreram um morto e voltava a ser atacada às portas de Zala. Hoje, domingo, dia 6 de agosto,
Estamos na região de Zala, a 2 km do posto administrativo. Estamos prontos a continuar a marcha e a ocupar essa povoação. Há momentos, um pelotão de cavalaria foi em reconhecimento e foi de novo atacada. Foi atacada a coluna e teve 2 feridos, felizmente ligeiros. Eu ia na viatura e soltei para baixo da viatura, para a beira da estrada. E quando fui atingido por um tiro de canhangulo. Foi canhangulo, com certeza? Foi, sim, senhora. Então foram uns estilhaços. Feriu aí no nariz e nas costas ainda? E nas costas e no braço. Estes 2 feridos são mais 2 homens a juntar aos bastantes que já temos. Andam à volta de 16 ou 18. Felizmente feridos sem gravidade, aos quais tem prestado, dentro do possível, os primeiros socorros, desinfetando, retirando os estilhaços. No outro lado da guerra, no interior mais profundo das matas para onde tinham recuado os guerrilheiros, são festejadas com júbilo as baixas infligidas às colunas militares portuguesas. Recebidos em ambiente de grande alegria, os combatentes relatam as ações com entusiasmo, partilhado pelas famílias e pelas populações. They told us that they had ambushed a Portuguese patrol a few miles away. One boy had killed 2 soldiers. The extra weapons they were carrying lent weight to their story. Além das sanzalas que construíam no interior das matas, os responsáveis da UPA criaram também incipientes campos de treino, onde promoviam uma instrução militar básica, ao mesmo tempo que procediam a novos recrutamentos. Nessa altura, os rebeldes recebiam algum apoio militar da Tunísia e completavam os seus recursos com material de armamento que capturavam à tropa portuguesa. Ao mesmo tempo que atacavam as colunas militares tentando impedir a sua progressão, os guerrilheiros empenhavam-se em destruir tudo o que podiam antes de abandonar as povoações, quando pressentiam a chegada da tropa. As destruições atingiam bens e produtos, nomeadamente o café armazenado, bem como infraestruturas e casas, cujas canalizações arrancam para fabricar canhangulos. Se a destruição fazia parte da atuação da UPA para enfraquecer a economia e afastar os colonos, era também largamente praticada pelos militares portugueses, em operações de limpeza com que abriam caminho. Assaltavam localidades, sanzalas e acampamentos, perseguindo guerrilheiros ou elementos da população, tidos como suspeitos de colaboração com a UPA. No seu avanço, os soldados portugueses apreendiam ou destruíam objetos ou vestígios da presença de rebeldes e incendiavam. O quadro era este. E era esta a atuação das forças em luta pelo norte de Angola. E é neste ambiente que a coluna de Rui Abrantes chegava agora a Zala, povoação que ilustrava bem a imagem da guerra. No dia 7 de agosto, manhã cedo, o Esquadrão de Cavalaria 149, refeito de tantos dias de luta extenuante, lançou o ataque a Zala. Com emoção, a coluna ultrapassou o local onde o sargento Manuel de Sousa foi morto. Aí, o inimigo flagelou as viaturas, mas sem convicção. Depois de uns momentos de vigilância, continuou o avanço. Cinco meses depois do início da guerra e ao fim de 12 dias de marcha, entre ataques e emboscadas, os portugueses reocupavam Zala, lugar importante para a UPA. Ficava a 40 km de Nambuangongo, para onde o esquadrão abria agora caminho, bombardeando o itinerário. Em 7 de agosto, o esquadrão de cavalaria do capitão Rui Abrantes atingia Zala, exatamente o dia em que as forças do batalhão 96 alcançavam Muxaluando, povoação destruída pela UPA. No Onzo, onde a engenharia reconstrói uma ponte, as forças do tenente-coronel Massanita estão agora muito perto do objetivo, no meio de mata impenetrável. Selva cerrada. Entre o Onzo e Nambuangongo, não, antes não, mas entre o Onzo e Nambuangongo, que eram 5 ou 6 quilómetros, era selva cerrada de um lado e do outro. E eu só tinha uma coisa a fazer. Era disparar para a frente, para a retaguarda, para a direita e para a esquerda, 20 metralhadores a fazer tiro ao mesmo tempo. Sabe o que é isto?
é de ficar louco, ficar surdo, louco, com os nervos completamente desfeitos. Mas cheguei a Nambongongo de 5 km, 6 km, 5 ou 6 km, sem um único ferido. Não é fácil apurar o número exato das baixas verificadas na Operação Viriato, que demorou cerca de um mês. Nas fileiras dos combatentes angolanos, os mortos e feridos contar-se-ão por centenas. Quanto aos portugueses, um balanço segundo os relatórios das principais unidades indica que mais de 80 militares foram postos fora de combate. 23 mortos e 65 feridos foram registados no campo de batalha, mas alguns dos feridos poderão ter morrido depois, o que elevaria os custos humanos da reocupação de Nambongongo. Chegámos lá às 5h45 da tarde, às 6 horas que foi à noite. Fiz uns tiros da palpação. Eu não tive reação nenhuma. As casas todas destelhadas, a igreja destelhada, os altares todos destruídos. E vi apenas uma imagem da Nossa Senhora perto da escada. Ficámos lá e na manhã do dia 10 começa a receber tiros em Nambongongo. E eu penso que eram os terroristas. E afinal de contas, mas vês que os tiros vêm deste lado. E eu tinha na véspera visto eles a fugirem naquele lado. Tinha que ser o Abrantes. Eram 9 horas do dia 10 de agosto. Os homens do Batalhão de Infantaria 96, que ali chegaram horas antes, receberam um esquadrão de maneira delirante. Naquela altura, quer o Abrantes, quer eu e todos os homens, já tínhamos os nervos desfeitos. Eu vi nas lágrimas dos meus soldados, num sorriso de satisfação, numas expressões de rosto, onde havia lágrimas e sentimento, o prazer extraordinário do objetivo conquistado. E ainda foi com emoção que nós aqui à chegada, quando o pelotão da vanguarda se punha em linha, eu vinha com eles, e chegámos a Nambongongo, vimos a imagem, coisa milagrosa, do coração de Maria, aqui absolutamente intacto. Isso parece que é um bom augúrio para o batalhão. Os soldados apenas viram a imagem de Nossa Senhora, abraçaram-se a ela. E o comandante correu também para ela e disse, se não é um milagre, é um bom presságio. E a partir deste momento a imagem é nossa. Um episódio com um especial significado para Francisco Jorge, sendo ele padre. Quando se ofereceu para a guerra como capelão, o bispo de Leiria fez-lhe uma oferta que deveria acompanhá-lo em Angola. Exatamente aquela que voltou agora a acompanhá-lo, 40 anos depois da marcha do Batalhão 96. Portanto, partimos da Roça de Santarém para a Operação Viriato, acompanhado da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que é histórica, porque é a primeira imagem que aparece na Guerra de Angola. É a primeira imagem, que é esta que está aqui. E dormia com ela abraçada, a mim, convencido, vou chegar ao fim. Portanto, guardou-me. E, portanto, esta imagem que nos acompanha em toda a viagem até Nambongongo. E quando chegamos a Nambongongo, encontramos o Sagrado Coração de Maria. O momento estimulava manifestações de fé individual e coletiva. Na fuga, era difícil aos elementos da UPA transportarem a imagem para a mata. Por isso a deixaram. No entanto, para muitos militares que atingiam ilesos o fim da jornada, um encontro assim só podia ser milagre. Talvez tão grande como o facto de poderem içar a bandeira na torre da igreja, onde se mantiverem incólume, como eles próprios, essa imagem da Virgem. Alô, Comandante Falcão. Aqui reportagem da emissora nacional que está neste momento a sobrevoar Nambongongo. E já que estamos em contacto com o comandante das forças que reocuparam essa povoação, onde estamos a ver com muita satisfação, com muito orgulho, com muita emoção, a flutuar a bandeira nacional,
queríamos, antes de mais nada, Sr. Comandante, testemunhar-lhe o agradecimento de todos os portugueses pelo esforço despendido pelos homens sob o seu comando. Parabéns. Nambuangongo, como todas as batalhas, é mais do que uma única história. É o passado dos combatentes angolanos da UPA e o dos militares do exército português. Esta reportagem foi buscar esses homens ao longínquo ano de 1961 e juntou-os, juntando memórias muito afastadas. O que foi isso na mão? Na mão é o tiro. Foi o tiro mesmo? Foi o tiro mesmo que foi lá. Um tiro. Um tiro que foi lá, na mão. Na mão é um tiro que foi lá. Diga-me cá uma coisa, era de onde? Sim. Era do Quicunzo. Nós chegámos lá no dia 5 de agosto de 61. O senhor lembra-se? Lembro. E o senhor viu? Sim, senhor. E o senhor também era lá do Quicunzo? Também é do Quicunzo. E vocês não nos atacaram nessa altura por quê? Antes de chegar para Mukondo, no Kingungu Kabusuka, onde houve uma grande ataque. Aí foi onde morreu o Maneca Paca? E onde morreu o gigante comandante Maneca Paca. Portanto, assim as forças tiveram desorganizado. Quando atacou-se no Mukondo, sim, senhor. Primeiro é no Kingungu Kabusuka. Sim. Prejuízo. Depois espantamos. Quando se organizou-se de novo na capela, lá na igreja metodista. Na missão. Lá na missão protestante. Toda feita em tijolo. Pois. Ainda não estava pronto. Também brutamente, houve um prejuízo do nosso lado. Portanto, também houve disperso da maioria da força. Houve um prejuízo bastante grande, porque nós contámos, de facto, bastantes mortes. Sim, senhor. Por que é que vocês, quando atacavam, soltavam aqueles gritos de upa, upa, upa? Aquilo ali... Diga lá. É para encorajar as pessoas, porque nós, naquele momento, armamento estávamos fracos, estávamos abaixo. Sim. Então, com coragem de muita gente a gritar, então as pessoas, quer dizer, devem de ter medo, receio de avançar. Com a coragem dos outros estão a gritar, se os outros estão a avançar, eu vou recuar. Logo, é uma vergonha em casa. Deixa eu avançar. Olha, e vocês, com esse grito também, não pensavam meter-nos medo? Não, era só para se encorajarem a vós próprios. Não era para nos meterem medo. Mas nós é que tínhamos medo, ao fim e ao cabo. Vocês também tinham medo? Pois tínhamos. Uma série de vós ao mesmo tempo, pá, vindos da mata, que era uma coisa que a gente temia, pá. Sabiam que a tropa portuguesa tinha padres? Sim, sabíamos porque o exército português sempre trabalhou com a missão católica. Portanto, é como nós também trabalhamos com a missão protestante. Nós somos metodistas. Os dois? Nós somos irmãos, Deus é o mesmo e o Pai Nosso é igual. Pai Nosso é igual. Está bem onde a tribo é tribal. Olha, por exemplo, faço uma pergunta. Eu também sou católico, mas combati no protestante. Não podia ter voz na altura. Olha, vocês eram chefes. chefes. Catolicano. Não podia ter voz porque era a limitação, que não podia traduzir a situação de católica para evitar a confusão que ele pode fazer o endereço aos companheiros portugueses. Antes de partir para combate, tem que rezar. A chegada tem que agradecer a Deus, quer por bem como por mal. É assim que fizemos até na última instante. Somos iguais. O Deus é o mesmo, o seu e o meu é o mesmo. Deus. Sim. A palavra é no quartel ou no batalhão, no controle português, fazia as orações para nos atacar e nós também fazíamos orações para contra-ataque. O Maneca Paca comia pessoas humanas, ou carne humana. O Maneca Paca não foi o homem que comia a vida humana, não, senhor homem. Então, é um homem justo, guerrilheiro e tombou muito cedo. Quando diz come pessoa, o Maneca Paca não. Não, é mentira. Vocês não fizeram resistência em Nambangongo por quê? Nós não fizemos a resistência. Quando vimos a força foi demais. Nós tivemos que recuar a retaguarda para isso, se organizar. Tiveram medo. Nessa altura tiveram medo. Não. E o que é que vocês pensaram quando a gente tomou Nambangongo? Não ficamos perdidos a guerra, mas tínhamos perdido a batalha. Portanto, nessa circunstância, é assim que houve um silênciozito do vídeo de todos os quartéis, onde fazíamos a movimentação, tudo quanto estiveram recuperados. Portanto, todo o homem estava em disperso. Porque a mesma força do Nambangongo é que fortificou as forças do que Pedro, aqueles paraquedistas que chegaram ali. Pela primeira vez na guerra são lançados paraquedistas. De um avião C-54 Skymaster saltam sobre Gui Pedro, uma povoação para onde a UPA retirar forças que tinha em Nambuangongo, a cerca de 90 km. A operação terá surpreendido os rebeldes, que só reagiram dias depois.
Então, nós saltámos em Pedro em agosto, com bastante medo. Era o primeiro salto operacional. Tinham-nos descrito que o inimigo era muito aguerrido, que havia lá muito inimigo. E era uma coisa que envolvia um certo risco. Pelo menos era o que nos diziam. Graças a Deus correu tudo bem. Saltámos, tivemos uns indivíduos com os pés partidos e tal, umas entorces. Houve uns tiracos, mas nada de importante. Pouco tempo depois do seu primeiro lançamento, os paraquedistas são de novo chamados a intervir, desta vez na Serra da Canda, uma região próxima da fronteira que constitui uma linha de infiltração e uma zona de refúgio de guerrilheiros. A força de paraquedistas é lançada numa operação conjunta de quase 2 semanas, depois de reocupadas algumas povoações e reabertos itinerários por tropa terrestre, apoiada pela aviação. O ataque à Serra da Canda marca, aliás, o aparecimento do helicóptero na guerra, numa altura em que a atividade insurrecional continuava bastante intensa, não só na região dos Dembos, mas, nomeadamente, na área Carmona-Negage-Camabatela. A situação é acompanhada de perto pelo Ministro do Exército, Brigadeiro Mário Silva, que durante 15 dias viaja por diversas localidades, incluindo Carmona, sendo visível o aparato de segurança, eloquente sobre os receios das autoridades e da população. Em finais de agosto, mês em que tinham sido reocupadas 16 povoações, os números oficiais assinalam que desde fevereiro tinha havido perto de 100 de mortos, quase todos do Exército. O final do mês revela, entretanto, algum abrandamento da guerrilha na sequência das operações de Nampuangongo e Quipedro, que levaram a uma dispersão dos elementos da UPA. Deslocando-se para o sul, os guerrilheiros entrincheiram-se na zona da Pedra Verde, onde podiam controlar as vias de acesso para o norte. A esse lugar montanhoso, situado à entrada dos Dembos, os portugueses passaram por isso a chamar o último refúgio. O principal objetivo militar português é agora uma lenda, num golpe de guerra psicológica da UPA. Uma montanha rodeada de matas impenetráveis, atravessada por galerias, onde poderes indestrutíveis esperavam a tropa. A Operação Esmeralda é atribuída a uma força baseada no Batalhão de Caçadores Especiais 261 e composta por unidades de artilharia e de engenharia. Na primeira semana, a progressão é muito cautelosa e lenta. A coluna chegou a demorar um dia para percorrer pouco mais de 200 metros, por difíceis picadas. Dezenas de abatizes, cuja remoção exigia por vezes o recurso a petardos, continuavam a ser uma importante arma da UPA para travar a marcha das colunas, através de emboscadas. A aviação está a simular novamente o objetivo. São 3 aviões de caça, F-86, que metralham a baixa altura e bombardeiam com bombas de pequeno porte. Após uma semana de avanços por entre duros combates, a força do coronel João Prego atinge e ocupa a senzala Quissacala, entretanto atacada pela artilharia e pela força aérea. Depois da aviação ter castigado durante cerca de 2 horas e meia o objetivo bombardeado não só da Pedra Verde como ainda as senzalas que ficam próximas, entrou agora a artilharia a abrir caminho para as companhias de caçadores. Em 20 de setembro, a coluna alcança a senzala do Lemba, que fica na base da Pedra Verde, após uma manobra em que convergiu de 3 pontos diferentes, talvez surpreendendo as defesas contrárias. Sofrera muitas baixas, mas a dureza da resistência dos combatentes da UPA não confirmava a lenda. O ponto mais alto do maciço da Pedra Verde, o morro Camocongolo, estava agora à mercê dos militares portugueses. Os homens estão a alcançar agora o cimo da Pedra Verde. Faltam-nos uns escassos metros. Cá debaixo dão-se informações sobre a orientação que devem seguir, visto que estão sempre a beirar um precipício de uma altura na ordem dos 600 metros, cortado a pique e que se afunda na espessura da floresta. O oficial que comanda esta coluna ordenou já a formatura e vai ser disparada uma salva de 3 tiros. Não há dúvida que o inimigo não esperava este resultado tão rápido e que para nós cifrou em menor percas de vidas
e em obtermos, na verdade, bastante material e resultados, de certo modo, imprevistos e favoráveis. Em breve, as Forças Armadas recuperam todo o território sob o controle da UPA, o que tem efeitos internos e externos. A visita a Luanda de Menem Williams, o subsecretário de Estado americano para os assuntos da África, coincide com a tomada de Nambu-Angongo, ponto importante da atuação portuguesa, que os Estados Unidos seguem atentamente. O relacionamento entre Portugal e a administração Kennedy estava então dominado por divergências de fundo, constantemente expressas na ONU. Portugal acusava Washington de apoiar e receber Oltan Roberto, embora o líder da UPA se queixasse da falta de apoio militar americano. E enquanto acusava os Estados Unidos de não defenderem Angola do comunismo, aproveitava para responder a Portugal. If the Portuguese have been accusing us as being a communist, because the only argument they have now, and the thing that accusing the UP as a communist, many the Western countries will back them. So I can tell you. But we are not communists, but we are fighting for freedom. And we don't think that the only communists want freedom for the people. Ajuda militar, a América não deu ajuda militar. Ofereceram bolsas, depois as organizações filantrópicas americanas começaram a oferecer medicamentos. Não havia um apoio oficial americano em termos logísticos e em termos de dinheiro, não havia. Também relativamente a Portugal, o apoio militar americano ajuda a perturbar as relações entre os dois países, que, sendo aliados, estão agora em oposição. John Kennedy adverte Salazar: as tropas portuguesas não podem usar em Angola aquilo que Portugal tenha recebido enquanto país membro da NATO: veículos, munições, armas. Material que, na verdade, estava a ser usado. Essas que nos foram entregues eram armas da marca FN. Era armamento NATO. Não deveriam ser utilizadas fora do espaço NATO. Havia instruções muito fortes, porque uma arma daquelas nunca, por nada, poderia-se cair nas mãos do inimigo. Bombas de napalm americanas lançadas em Angola embaraçam também Washington. Estilhaços recolhidos por uma equipa de televisão dos Estados Unidos confirmam a denúncia de um jornal inglês. One village that we entered looked as if it had been completely scorched by fire. In the wreckage, there were fragments of bombs. Some of the people who had lived here came out of hiding to tell us what had happened. On a day in March, Portuguese planes had come over, strafing the village, and then had dropped fire bombs. Some people had been killed, and the rest had fled. This was the first of a half-dozen such villages burned out by napalm bombs that we would see during the trip. A reportagem foi exibida pela NBC e os seus autores viriam a testemunhar perante as Nações Unidas sobre o que viram. Robert Young e Charles Durkins terão sido os únicos repórteres a acompanhar os combatentes da UPA nas matas angolanas, na sequência do levantamento de 15 de março. The leader of the village seemed rather dubious about us, but when our interpreter Norbert explained that we were Americans, everything changed. A reportagem mostra que era conhecido na mata o apoio norte-americano e revela também aspectos da assistência a refugiados num hospital do Congo. I think of a little burn case who was carried in for 8 days in a hammock made of vines. He'd had no medical treatment at all. Over 2/3 of his body had second and third degree burns. He said it was some kind of a bomb, and from the location of his burns and the extent of his burns, we figured it must be is it napalm bomb? Milhares de refugiados tinham passado a fronteira. Uns, por não aderirem à revolta, fugiam dos rebeldes. Outros fugiam da repressão portuguesa. Outros ainda refugiavam-se, mas continuavam a apoiar a UPA. Nos princípios, antes do dia 15, o dinheiro que a gente vendia o café, a gente estava contribuía à UPA. Depois da guerra, que estavam nas matas, aquele que refugiava para o Congo, entanto que havia comerciante, vende aquilo, vende isto aqui, tanto contribuía para a revolução. Na mata já não saía dinheiro, mas aqueles todos que
que refugiava para o Congo, são essas que estavam a suscitar a revolução. Face à dimensão do problema dos refugiados, as autoridades congolesas pediram auxílio à Cruz Vermelha e às Nações Unidas. Alegavam falta de condições para enfrentar a situação, tendo sido calculado em mais de 120 mil o número de angolanos deslocados. Com a estabilização gradual da situação no norte de Angola, muitos refugiados começavam a retornar às suas terras. A reabertura de estradas ajudava à reativação da economia, com os colonos a retomarem a elaboração nas fazendas e nas empresas. Deste modo, e embora ainda sob dois fogos, as populações em geral ensaiavam um regresso, mas nem sempre por vontade própria. Muitas vezes eram obrigadas pela pressão das autoridades civis e militares. As populações precisam de comer, não é? E de maneira que uma das medidas era bloquear o acesso das populações que estavam na mata às lavras. Para dificultar-lhes o acesso, ou tirando aquilo, a comida, a mandioca que estava a crescer, que estava crescida, tirando-a, não é? Ou emboscando ali na zona, e eles passavam a ter medo de lá ir buscar. De maneira que eles a pouco e pouco começaram a entregar-se. Eram bem recebidos, era a chamada ação psicossocial, não é? O que era a psicossocial? Como eu conhecia os negros, o chefe responsável, punha numa garrafa uma mensagem. Epá, quero falar contigo para este aspecto e aquilo e tal e tal. Tinhas medo e tal e tal. Punha a rolha na garrafa e pendurava numa árvore, num sítio daquelas picadas que eles chamavam picada a pé, quer dizer, aqueles carreirinhos. Sabia que não era hoje, amanhã. Passa. E depois estendia naquelas zonas todas essas garrafas com essas mensagens. E depois de ter a zona toda percorrida, voltava atrás à primeira para saber se havia respostas. Sim, havia um trabalho de ação psicológica feita por indivíduos de ordem vária, anárquica, isto é, sem nenhuma linha de conduta a seguir. No mínimo era ridículo, não é? Só pessoas completamente fora das realidades é que querem fazer a psicossocial com os mesmos que andaram na guerra a massacrar, a incendiar, etc. Os que viviam no mato, a gente normalmente fazia uma operação ou duas em força no sítio onde eles estavam. Os tipos achavam que mudar de vida era o melhor, e então apresentavam-se no quartel, pagavam o imposto e tinham lá uns terrenos para eles plantarem. Procurávamos contatar a população e explicar-lhe que estavam melhor do nosso lado, que estavam mais tranquilos ali, que podiam trabalhar melhor as suas lavras, que tinham mais segurança, que tinham mais apoio de saúde e alimentar e tudo, e que, portanto, ali nós os podíamos auxiliar e estavam bem connosco e que tinham segurança, não tinham que recear nada. Portugueses de Angola, aqui estamos mais uma vez para vos falar. Voltai para os vossos povos. O médico virá para curar os doentes. Monsieur Dr. Yandequiz Awa Samla Kupensa Ben Kishi. Virá um professor para ensinar os miúdos. Voltai. Lançando apelos a partir da povoação de Malel, junto à fronteira, o oficial de informações espera ser ouvido pelos angolanos refugiados no Congo, em aldeamentos a menos de 2 quilómetros. Para convencer as populações, a tropa junta às promessas produtos como sal e peixe seco, que escasseiam entre os refugiados. E quando voltam carregadas de mandioca que vieram buscar às lavras, as mulheres completam do outro lado da fronteira a ação psicossocial do exército. O inimigo enganou-te e tu bem o sabes. Volta para Angola. Volta para Portugal. Muitos refugiados estão agora a regressar, atravessando a fronteira. Uma linha no meio da guerra que liga e separa populações. Tal como entre a mata e as povoações, se fez uma outra fronteira. Enquanto promove o retorno, o comando militar desencadeia operações como esta, procurando impedir a infiltração dos rebeldes, que têm as bases instaladas em território congolês. As ações da UPA continuavam a manifestar-se em diversas zonas, mas, depois de uma situação que parecia fora do controlo, a tropa tinha recuperado. E durante a estação do Cacimbo, como planeara. Meio ano depois da eclosão do conflito, o quadro afigurava-se muito mais favorável às forças portuguesas, o que era visível também nas cidades. Ao regresso das populações aos campos, correspondiam nas zonas urbanas manifestações de exaltação das autoridades portuguesas. Os cartazes revelam o teor da esperança dos colonos, assente na figura de Adriano Moreira. O otimismo domina nos círculos do poder. A situação exige apenas a ação de policiamento, afirma no início de outubro, Deslandes.
Quisesse ele dizer, mostrando grande visão, que o problema agora era político, ou quisesse sugerir, revelando ingenuidade, que a guerra tinha mesmo acabado, o ministro demarca-se. Os tempos não correm propícios a excessos de confiança, e não é oportuno esquecer quanto aproveitou aos nossos inimigos a descuidada maneira como confiamos na simples força e validade dos princípios que supusemos património comum das nações. O regresso à autoridade portuguesa de comunidades que desde março estavam dispersas dentro e fora de Angola mostra que a guerra vai entrar numa outra fase. A partir de agora, as populações colocam-se no centro da disputa de uma sociedade fraturada, dividida entre forças como a UPA, que vai reorganizar-se, o MPLA, que se prepara para a luta armada, e os militares portugueses, que vão tentar separar populações e guerrilheiros, conforme os manuais da luta antissubversiva, que, na verdade, mal conhecem. Estamos contentes por ter acabado a guerra. E a guerra é uma coisa que faz mal a gente que não tem culpa. Morrem crianças que não têm culpa, morrem mulheres que não têm culpa e morrem também homens que têm culpa. Quando morre um homem que tem culpa, está o castigo, não faz mal. E se souber que há outros povos que vêm para aí, outra gente, que começa outra vez a querer fazer na vossa cabeça coisas que não está certo, vocês têm a obrigação de trabalhar connosco. Vocês vão para as vossas terras outra vez, para as vossas senzalas, mas vão agora sem ideias más na cabeça, começar para o distrito todo uma época nova que dure 10, 100, 500 anos de paz, brancos e pretos. É isso que vocês agora vão dizer àquele povo. Aldeias inteiras voltavam à região de Carmona e muitos homens entregavam as armas. Mas, ao contrário do que podia parecer e do que dizia Rebocho Vaz, a guerra não terminava. Na verdade, tinha apenas começado. Parte do testemunho da parte